Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. A diversidade da nossa gente é uma das principais e mais valiosas características do Brasil. Um povo de múltiplas origens, de variadas crenças, de diversos modos de produzir, expressar e viver sua cultura. Valorizar essa diversidade também é reconhecer que esse povo tem necessidades diversas. Agir para que todos e todas tenham as mesmas oportunidades, mesmo quando vivem em situações e contextos diferentes, é uma das responsabilidades dos agentes públicos. Responsabilidade cumprida por meio das políticas públicas para a diversidade, tema da edição de hoje do Salto para o Futuro. Para discutir esse assunto, vamos receber a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira, e o diretor-geral do Instituto Nacional de Educação de Surdos, Marcelo Ferreira de Vasconcelos Cavalcante. Neste bloco, a nossa convidada é a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira. Ivana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Secretária, a senhora acabou de completar um ano à frente da CECADI, logo no seu primeiro ato, durante a cerimônia de posse, numa coletiva de imprensa, a senhora disse que era preciso reafirmar os direitos consolidados de diversos grupos e evitar qualquer retrocesso. A gente está vivendo aí um momento de muita tensão na sociedade, em que a intolerância ao diferente parece ter crescido. A senhora está à frente dessa secretaria que precisa pensar políticas públicas em educação, voltadas para a inclusão de todos e todas, nesse processo, na sociedade como um todo. Como é que a educação pode combater o ódio, que é algo que a gente tem visto muito presente nas relações sociais? A gente diz que, costuma dizer que a gente tem que trabalhar valores e reafirmar os princípios que a própria educação, a própria Lei de Diretriz da Educação, a própria Constituição traz tão clara, que é a pluralidade de ideias, o respeito à diversidade, o respeito às diferenças, às opiniões diferentes. E eu acho que a gente precisa, mais do que firmar, exercitar na convivência, principalmente nos ambientes, nas instituições escolares, nos ambientes educacionais. E isso a gente precisa vivenciar entre os professores, entre a equipe, entre os alunos, porque essas questões da educação para valores, educação em direitos humanos, elas têm que ser praticadas. Não adianta você dar uma aula de princípio, de valores, se o ambiente não é um ambiente democrático, se o ambiente não é um ambiente em que as relações aconteçam de uma forma respeitosa e que a gente possa reconhecer a diferença e respeitá-la sobretudo. E eu acho que é isso que a gente está precisando vivenciar e é sobre isso que a gente anda trabalhando muitíssimo, não é de agora, tem muitos anos que o governo e os estados e o município, as escolas, têm que cada vez mais reafirmar os valores e esses princípios. Secretária, como a senhora disse, esse trabalho é um trabalho que ele já vem atravessando alguns anos, A CECADI ela tem como uma característica histórica, por exemplo, a interlocução com diferentes movimentos sociais. Eu queria que a senhora falasse nessa próxima resposta, primeiro, qual é o arcabouço aí, a quem que a CECADI atende? A gente sabe que a gente fala da questão da inclusão das pessoas com deficiência, a gente fala também da população LGBT, da questão étnico-racial, enfim. Queria que a senhora dissesse quem está ali sob o foco da CECADI e também como tem sido essa interlocução com os movimentos sociais nesse sentido. A CECADI é uma secretaria que trabalha com contextos, com a educação no campo, com a educação quilombola, com a educação escolar indígena, trabalha com grupos, e trabalha com temas. Então, é uma secretaria temática, uma secretaria contextual, que trabalha os contextos, onde a educação ocorre, e trabalha também com grupos sociais. E a nossa interlocução, nós temos comitês e comissões desses diversos grupos, onde a gente escuta, onde a gente busca informações e, sobretudo, as necessidades e as ausências ainda que existem de atendimentos para essas pessoas no cumprimento dos direitos e das obrigações que o Estado tem diante dessas pessoas. E é assim que são formulados os programas, as políticas que a CECADI tem.
Agora, secretária, a gente sabe que não se pode, nem se deve também hierarquizar segmentos, grupos, né? Mas hoje a gente poderia pensar que há um grupo que necessite de medidas mais emergenciais nessas políticas educacionais? Olha, Bárbara, eu vou reafirmar o que você disse no início. Eu acho que não tem nenhum grupo que a gente tenha que priorizar. Eu acho que a exclusão e a desigualdade que a gente tem, e a desigualdade tanto na educação como no econômica, social, ética e de gênero que nós temos, eu acho que não permite a gente eleger nenhum grupo. Eu acho que o grupo que a gente tem que eleger são os alunos, são os professores, e temos que, nesse momento, principalmente que a nossa sociedade está vivendo aí, que os valores estão em xeque, vamos colocar assim, é o momento da gente trabalhar com todos, né? Tanto com as pessoas que fazem parte desses grupos, como com as outras também, né? A questão é de relação. Então, eu não vejo nenhum grupo que precisa de um olhar maior. Eu vejo que todos esses grupos de excluídos, né, que é um grupo enorme de pessoas no nosso país, se a gente começar a segmentar por áreas, nós vamos ver o percentual enorme que nós temos, que chama-se de minoria, mas não são minorias. Não dá para a gente escolher um grupo. Eu acho que as políticas públicas têm que ser para todos. Então vamos começar a viajar por essa área ampla, né, como a senhora disse, não são minorias, e a área de atuação da CECADI. Foi divulgado, por exemplo, no último mês de junho, o Atlas da Violência 2017, secretária. Esse estudo foi elaborado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e analisou dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, que traz informações sobre incidentes até o ano de 2015. De acordo com o Atlas, entre 2005 e 2015, houve um aumento de 17,2% na taxa de homicídio de indivíduos entre 15 e 29 anos. Foram 318 mil. O perfil típico das vítimas fatais, homens, jovens e negros, com baixa escolaridade. Enquanto houve um crescimento de 18,2% na taxa de homicídio de negros, a mortalidade de indivíduos não negros diminuiu 12,2%. Os autores do estudo estimam que o cidadão negro possui 23,5% mais chances de sofrer assassinato em relação a cidadãos de outras etnias. A gente está fazendo hoje aqui, nessa conversa, um panorama das políticas públicas e educacionais para a diversidade. Vamos começar por essa questão do combate ao racismo e valorização das populações afro-brasileiras. Que ações a CECADI está implementando, está promovendo e o que as redes educacionais e as escolas, consequentemente, podem fazer? Porque, claramente, não se pode olhar para esse dado tão tenebroso e achar que não tem nada a ver com racismo e exclusão étnico-racial, né? Exatamente. Nós temos uma lei de 2003, que é a Lei 10.639, né, que depois se acrescentou a 11.645, que trata da obrigação do ensino da história, da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Em relação a isso, a CECADI tem desenvolvido programas junto às secretarias de educação para que esse tema seja tratado nos currículos e que seja desenvolvido na sala de aula. E o que a gente vê é que ainda tem muita dificuldade de tratar esse tema, seja por questões religiosas, por causa das matrizes africanas, seja por questões de falta de informação. Então, a CECADI tem cursos que a gente oferta via as universidades para que seja disseminado esse tema e que possa ser cumprido, sobretudo, a lei que obriga o ensino da história. Por quê? É importante a gente conhecer a história, da onde que vem, do lugar de ser respeitada essa cultura africana e essa cultura indígena. Nós precisamos conhecer as histórias que muitas vezes nós estudamos, minha geração e as gerações para trás, são brancos muitas vezes que contaram. Então a gente precisa conhecer, valorizar essa cultura negra, valorizar a cultura africana, porque nós não conhecemos. A escola comemora o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra e não passa disso, né? Então muito folclore, mas ninguém conhece a história e ninguém valoriza a riqueza da cultura brasileira que tem origens na cultura africana e na cultura indígena. Que muito da nossa cultura e muito da riqueza que nós temos na comida, nas artes, na literatura, no próprio conhecimento, na ciência, vem dessas culturas. E é isso que a gente precisa valorizar para poder respeitar e diminuir e acabar
na verdade, com o racismo que existe tanto em relação às pessoas negras como às pessoas indígenas no nosso país. A senhora mesma disse, né, a lei foi em 2003, depois houve uma reformulação da lei para incluir as questões indígenas, né? Agora, o que deu errado para que tanto tempo a senhora já deu aí algumas pistas, né? Mas o que a senhora acha que pode ter dado errado, enfim, para que essa lei não tenha sido incorporada? Porque a gente sabe que muitas redes, né, Murilo, a gente viajou muito pelo Brasil, alegam que incluem no currículo, mas na verdade são questões pontuais. Isso mesmo, olha, eu vou fazer lá o dia de zumbi, mas eu faço, mas não tem no currículo efetivamente o ensino da história, a aquisição de livros, né, que possam discutir, a aquisição de materiais didáticos que discutam efetivamente, né? O que ainda falta? É uma percepção, é formação de professor? Exato. Ou é uma percepção de que isso não é uma questão religiosa? Enfim, né? Qual é o conjunto de fatores aí nessa questão? Eu acho que ainda é o preconceito e a discriminação. Eu acho que é o próprio racismo. Eu acho que isso demonstra bem o racismo de que nem o tema pode ser tratado. Então, eu acredito que nós precisamos investir fortemente na formação de professores. É toda uma mudança de cultura, uma mudança de informação. Isso não se faz com obrigações, isso se faz com entendimentos. É porque a lei não é punitiva, desculpa interromper, a lei não é punitiva, né? Não porque não tem nem como punir. Assim, a secretaria que não inclui vai sofrer, enfim, alguma sanção. Não existe isso na lei. Quer dizer, não tem assim, a lei não diz isso, mas ao não cumprir uma lei, qualquer sistema de educação pode estar sujeito a sanções. Né? É uma lei, a lei tem que ser cumprida. Tem uma obrigação de incluir os temas no currículo. Então, se você não está incluindo, você está negando uma obrigação que está determinada em lei. Mas a gente sabe que a cultura, muitas vezes, do racismo, ela deixa isso dentro de uma nuvem que ninguém percebe que é uma lei que não está sendo cumprida. Mas eu acho que o campo da lei é importante, a obrigação é importante, mas mais do que isso é o entendimento e a consciência da importância de tratar o tema. Porque se nós não entendermos a importância, não adianta, porque essas leis, aí é aquela questão da lei que funciona, a lei que não funciona, pega e não pega, né? Essa expressão, né? Essas coisas desse tipo. E esses temas precisam ser compreendidos como uma questão de que, com a introdução que o Murilo fez, por que essas crianças, esses jovens negros são os que mais morrem? É a falta do conhecimento, é a falta dessa expressão negra na nossa sociedade. Nós temos 53% da nossa população é de negros. Como é que nós podemos viver num país com racismo? E não dá para fazer também uma conta simples, muita gente gosta de fazer para disfarçar até o racismo, dizendo assim, mas se tem mais negros, é natural que morram mais negros. Não é essa a conta. Não é essa. Não existe essa matemática simples nessa hora. Não existe, porque morre menos branco. Então, tem alguma coisa que está errada. Aí está claro que é a exclusão. Porque esse jovem, muitas vezes, ele está mais exposto na rua, ele vem de uma classe social e econômica mais baixa, desfavorável, que ele fica mais exposto em áreas mais vulneráveis, de maior periculosidade. Não é o jovem, muitas vezes, que tem um sistema de segurança maior. Então, ele está mais exposto. E exposto pela razão do racismo. Basta você ver os números que a gente tem no país, por exemplo, de pessoas que com 15 anos ou mais, que não conseguiram concluir o ensino fundamental, 60% é de pessoas negras. Então, você vê, a educação, ela é importante, porque ela dá uma perspectiva de vida, ela dá cidadania. Então, se essa pessoa já não tem nem a educação, você imagina aonde ela está exposta nessa sociedade. Portas vão se fechar, né? Exatamente. Secretária, vamos avançar para outro tema aqui. Recentemente a gente fez um programa aqui no Salto para falar da importância, do papel da escola no combate à LGBTfobia. A gente ficou muito feliz, assim que a gente divulgou nas redes sociais, como sempre faz a cada semana, o tema do programa, as reações foram muito positivas, muita gente vendo como algo a ser celebrado, o fato da TV Escola estar discutindo essa questão. Pois bem, o programa foi para o ar e logo que ele foi exibido, as nossas redes sociais receberam muitas mensagens, ainda elogiosas, mas um número também expressivo de pessoas comentando, expressando ali uma insatisfação com a abordagem desse assunto e questionando, inclusive,
a propriedade ou a pertinência de um canal como a TV Escola discutir essa questão. A gente sabe que o debate sobre os direitos da população LGBT é um debate que pega fogo sempre que ele começa. Por que ainda hoje tanta gente acha que essa não é uma questão da educação, secretária? E como é que a gente pode avançar e superar esse olhar? Isso tudo passa pela educação em direitos humanos. Eu acho que a gente trata o tema, o governo federal, o Ministério da Educação trata o tema da educação em direitos humanos como respeito à diversidade e respeito ao outro. Então, reconhecer a diferença e respeitá-la. Se eu não quero aceitar, eu sou obrigado a respeitá-la. É a tolerância, é eu entender que existem pessoas que têm orientações diferentes da minha e que eu tenho que respeitá-la. E a gente tem tratado isso no Ministério da Educação. Acho que já teve um programa aqui que nós lançamos um pacto universitário ano passado para o respeito à diversidade, para a cultura da paz no ambiente universitário. Nós já temos hoje mais de 250 instituições de ensino superior que fizeram adesão ao pacto para que fosse disseminado no âmbito das universidades, das instituições de educação superior, os princípios e esses valores em 5 eixos: no ensino, na pesquisa, na convivência, na gestão e na formação. E é importante que as universidades, então, que fazem adesão a esse pacto, elas têm que apresentar um plano de trabalho. E quem faz adesão é a autoridade máxima da universidade, não é um setor lá da educação, nem um setor lá do direito, é o reitor que faz adesão, porque isso tem que ser um trabalho da universidade como um todo. A gente entende que qualquer profissional que se forme, seja em que área, ele tem que ser um cidadão. Isso está na nossa Constituição, o artigo 5º da Constituição, o artigo 206 da nossa Constituição, ele trata dessa formação para a cidadania. E a formação integral do ser humano. Integral ele é um químico, ele é um engenheiro, ele tem que ser uma pessoa, antes de tudo, que respeite as pessoas, que respeita. Ele não vai, como a gente costuma dizer lá, ser criado numa bolha. Ele vai sair dali, ele vai viver na sociedade, ele vai conviver com pessoas diferentes. Então, ele precisa ter essa formação, desenvolver essas competências que hoje a Base Nacional está trazendo, as competências socioemocionais importantes, que ele saiba dialogar, que ele saiba negociar conflitos, que ele saiba viver na diversidade. Então, é isso um pouco que esse pacto vem trazer para que as universidades abram linha de pesquisa sobre esses temas, na formação, no ensino, trata. E também na convivência universitária. A gente vê pesquisas aí, vocês devem conhecer, pesquisas que mostram um ambiente ainda adverso para essas pessoas no ambiente universitário. Muitas violências, muitos assédios, não só contra a população LGBT, mas também contra mulheres. Então, esse tema precisa ser internalizado na convivência universitária. Nós não podemos ter um ambiente universitário em que as pessoas sofram preconceito, sofram discriminação e são violentamente agredidas. Nós precisamos ter um ambiente de tolerância, de respeito humano. Agora, a gente tem uma última pergunta para poder fechar esse bloco, secretária, que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência, e aí a gente está falando mais no sentido da educação, quais são as orientações hoje da CECADI em relação à inclusão de crianças com deficiência no sistema regular de ensino? O que se preconiza, o que se orienta em relação a essa questão? Hoje nós temos, o Brasil tem uma legislação avançadíssima nessa área. Recentemente foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, que vem consolidar todo o marco legal que já existe, que em relação aos outros países, o Brasil é até muito avançado. Mas é aquilo que eu disse quando eu tomei posse, que você repetiu. Não adianta só nós termos esses direitos se a gente não colocá-los em prática e não efetivá-los. Nós avançamos muito na questão da inclusão nesses últimos anos. Hoje nós temos 970 mil alunos matriculados na educação básica e 32 mil alunos no ensino superior que têm algum tipo de deficiência. Mas ainda ressentimos muito porque somente 30% desses alunos têm o atendimento educacional especializado.
Então, precisamos incentivar muito o atendimento educacional especializado, porque não basta ter a matrícula, porque a matrícula é um direito. E a inclusão não termina com a matrícula. Né? Então, dizem, a gente muitas vezes vê as estatísticas dizendo, tem tantos alunos incluídos. Não, nós temos tantos alunos matriculados. Incluídos envolve muito mais do que a matrícula. Né? Você tem que ter acessibilidade, você tem que ter acesso à aprendizagem, você tem que ter uma convivência que lhe permite desenvolver como ser humano, que é tudo isso que a gente falou agora há pouco. Não adianta só eu ter um colega na sala de aula que tem uma deficiência e eu ignorá-lo. Ele tem que fazer parte daquela equipe, ele tem que se sentir uma pessoa que é acolhida na equipe, que faz parte, que ele participa daquela sociedade. Então, isso tudo faz parte da inclusão. E para ele ter acesso à aprendizagem, ter o seu direito de aprender, ele precisa ter os apoios e os recursos que ele precisa. Nós temos apenas 27% de escolas que têm a sala de recursos multifuncionais. Então, precisamos avançar ainda muito. Apenas 60% das escolas de educação básica têm algum aluno com deficiência. Nós precisamos ampliar essa matrícula. Só para esclarecer, sala de recursos multifuncionais, para quem não conhece, são recursos e estratégias para que as pessoas com deficiência possam avançar aí na educação, na sua formação, né? E o atendimento educacional especializado engloba aí essas questões, não é isso, secretária? Exatamente. Neste bloco, a gente conversa com o diretor-geral do Instituto Nacional de Educação de Surdos, Marcelo Ferreira de Vasconcelos Cavalcante. O INES tem quase 2 séculos de história e atende atualmente cerca de 600 alunos. Marcelo, muito obrigado pela participação, pela presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Obrigado a vocês. Falei da história do INES ali muito rapidinho, mas é uma história interessantíssima. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente e dissesse se é verdade que um personagem tão importante da história do Brasil, Dom Pedro II, tem tudo a ver com o INES, né? Bom, Pedro II convidou um francês surdo, Ernest Ier, em 1857, para justamente fundar uma escola aqui no Brasil para surdos. Essa escola é o INES. No dia 26 de setembro, vamos completar 160 anos. Né? Mas hoje o INES é um centro de referência nacional na área da surdez. Deixou de ser só uma escola, passou a ser o Centro de Referência Nacional na área da surdez, onde tem um colégio de aplicação só para surdos. Nós atendemos desde da educação precoce, educação infantil, até o ensino médio. E temos também temos o curso superior também de pedagogia bilíngue, Libras e português. Tá? Já esse curso de pedagogia bilíngue, ele é para ouvintes e surdos. O Instituto tem aí, você falou, né, 160 anos, vamos completar em setembro. Vamos completar em setembro. O que mudou na forma de perceber as necessidades, né, da população surda e as possibilidades também de inclusão a partir de toda essa trajetória, aí, desse percurso aí, né? O que mudou, né, ao longo da história? Pela necessidade, né? O primeiro que é um órgão federal, ele se situa no Rio de Janeiro só, e temos a necessidade de atender a todos os surdos do Brasil, tanto Centro de Referência Nacional. Então, essa necessidade fez com que a gente pudesse... Esse Centro de Referência, nós trabalhamos também capacitando profissionais na área da surdez de todo o Brasil. Essa é a importância hoje desse Centro de Referência. Tá? Nós capacitamos profissionais para trabalharem na inclusão. Quer dizer, pessoas que vêm de outros estados aqui, recebem uma formação, voltam para os seus estados e também viram multiplicadores aí das questões. Assim, e nós também vamos aos estados. Ah, sim. Nós também temos um programa de seminários intermunicipais, onde vai uma equipe nossa grande para trabalhar, ficamos 3 dias, praticamente uma semana, trabalhando com os professores e profissionais da área de surdez daquele local. Isso é muito importante, nós consideramos uma importância muito grande, porque levamos para aquela região o conhecimento na área da surdez. E nós não levamos, não, nós trocamos. Eu costumo falar que nós trocamos essa experiência. Porque nossa experiência é Rio de Janeiro. O Brasil, um país enorme, né? Quando nós viajamos bastante, então nós notamos que a diferença que tem, por exemplo, região norte,
é uma experiência completamente diferente das capitais, né? Então, quando chegamos lá, eu falo muito isso, nós aprendemos pela necessidade que existe lá naquela região o atendimento da surdez. Isso tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, que a gente está falando de diversidade, né, Marcelo? Agora, antes da gente começar a gravar aqui, a gente conversou rapidamente, e essa pergunta da Bárbara sobre o que mudou na forma de olhar para a população surda e também na forma de imaginar possibilidades para que essa pessoa surda consiga se desenvolver e, portanto, consiga estar incluída na sociedade plenamente. Você me dizia antes da gente começar a gravar que houve uma época, por exemplo, em que se preconizava a oralização. Quer dizer, a pessoa surda era praticamente obrigada a aprender a falar. Hoje já não se entende mais dessa forma, felizmente. Queria que você falasse um pouquinho disso. Hoje se entende que a língua natural do surdo é a Libras, a língua brasileira de sinais, né? E português seria a segunda língua da pessoa surda. Então, houve uma diferença bem grande. Quando você cita a época da oralização, se considerava que o surdo tinha que falar para que ele não ficasse marginalizado da sociedade, desde a hora que nós somos uma sociedade falante. Então, o surdo, para se não ser marginalizado, deveria aprender a falar. Hoje se pensa, o surdo tem a primeira língua Libras, a língua brasileira de sinais, a segunda língua português, e ele deve aprender a língua escrita, a língua portuguesa escrita, para que possa se comunicar também. O INES também trabalha produzindo materiais didáticos em Libras. Isso é uma grande importância também, né? Nós produzimos materiais didáticos e produzimos também DVDs junto à TV INES. Eu também não falei, na TV INES, nós temos uma TV INES, né? E essa TV é justamente voltada para o surdo. Então, a informação para ser dada para o surdo, a informação, educação, comunicação, toda voltada para a comunidade surda. Então, a produção de todos os programas seria justamente para essa comunidade surda ser atingida. E é um programa uma TV que eu considero inclusiva, porque qualquer um pode assistir. Seria uma inclusão inversa, né? Porque toda a programação é em Libras, mas o ouvinte, se quiser, ele tem a voz e tem a legenda. É uma TV bilíngue, né? É uma TV bilíngue. Mas como é que você acha a percepção da sociedade em relação a essas questões? Você mesmo falou, olha, a gente lá faz DVDs, enfim, mas e esse universo em que o surdo está imerso, que é o universo da sociedade, né? A produção de livros, a produção de livros não diria porque ele tem como ler, mas assim, a produção de outros materiais audiovisuais em que ele possa, né, tem ali a opção de Libras para ele também. Como é que você acha que essa indústria cultural também já entendeu isso ou ainda precisamos avançar nessa questão? Precisamos avançar bastante. O surdo, como você falou assim, o surdo não, porque ele pode ler. É muito difícil para ele ler. A língua portuguesa ainda é uma língua muito difícil para o surdo. Por isso, o material didático nós produzimos em Libras, né, pensando em toda a didática. Vamos dizer, um exemplo, nós estamos produzindo um material didático em relação às ciências. Então, começando desde a época do Big Bang e indo evoluindo, toda a evolução. É todo em Libras e em português. Então, o professor vai poder trabalhar em Libras, né, com material, os conteúdos, e também em português. O professor de português também vai poder trabalhar com esse material. Tá? Como você perguntou, precisa avançar bastante mesmo, para que a gente possa colocar que a sociedade veja essa necessidade de ter. Tem muitos canais que não têm a Libras. Tem muitos programas que não têm o intérprete, ou até a situação como é a própria TV INES mesmo. Então, a informação não chega para o surdo. Aliás, a maioria dos programas não tem o intérprete de Libras. A grande maioria A gente costuma ver Libras na televisão só em época de campanha eleitoral, porque ali parece que ali resolve todo mundo cumprir a legislação. Fora disso, quase não se vê. E a legenda só também é difícil. Por essa questão da língua portuguesa, né? Até que eu ia até falar assim, é compreensível que tenha essa dificuldade, né, com a língua portuguesa. Porque se a sua primeira língua é Libras, português é a segunda língua. Para qualquer um de nós. Minha língua primeira materna é a língua portuguesa. Para eu aprender uma segunda língua, eu vou ter ali um processo, né, de aquisição dessa segunda língua. Então, é compreensível, né? Nós temos uma preocupação. Eu vou dar um exemplo. A informação não chega para o surdo, né, da maneira adequada.
Então, nós produzimos, através da TV INES, nós produzimos o ano passado, onde a Lei Maria da Penha completou 10 anos, nós produzimos um DVD sobre a Lei Maria da Penha, em Libras. A necessidade das mulheres surdas, e homens também, conhecerem o que é a lei. Porque essa informação passa pelo surdo. Passa paralelo. Né? Sim. Então, nós temos que pensar em relação a como nós vamos colocar essa informação para o surdo. E a gente não está falando de pouca gente, né? Porque, segundo o censo de 2010, são 9.700.000 pessoas com deficiência auditiva no Brasil, mais de 2.140.000 têm deficiência auditiva severa e cerca de 1 milhão são jovens até 19 anos. Marcelo, o que as políticas públicas voltadas para esse contingente tão grande precisam considerar, sobretudo quando a gente está falando desses jovens e a gente está falando de educação, a gente está falando de acesso ou não ao mercado de trabalho, enfim, o que a política pública precisa considerar quando a gente fala da realidade da população surda no Brasil, na sua opinião? Um exemplo, o mercado de trabalho, o acesso ao mercado de trabalho. A sociedade tem que conhecer a pessoa surda. Eu sou psicólogo, trabalhei nessa inserção no mercado de trabalho da pessoa surda, e nós trabalhamos justamente, primeiro, que as empresas conhecerem o que é a mão de obra do surdo, quem é a pessoa surda. Isso é muito importante, ter esse conhecimento. A pessoa surda é uma pessoa como qualquer outra. Né? Ela não escuta, tem a surdez, mas ela tem um potencial laborativo igual ao nosso. Então, só que as pessoas, a sociedade não pensa ainda assim. Então, esse trabalho tem que ser feito. Nós fazíamos muito nas empresas, mostrando quem era a pessoa surda e acompanhávamos até que a empresa começa a seguir adiante com aquela mão de obra e contratando mais pessoas ainda. Né? E a questão, você falou da educação, do mercado de trabalho e o acesso à cultura também, sim, né? Sim. Que são questões fundamentais para a população surda. Uhum. Né? Você está incluído de fato na sociedade, é você ter acesso aos bens culturais da sociedade como um todo, né? Isso tem a ver de conhecer a pessoa surda, né? Porque é uma coisa que a gente diz muito quando fala de escola, é importante que a escola conheça os alunos, né? É importante que governos conheçam a população para que eles vão elaborar políticas públicas, para que de fato essas políticas sejam efetivas e a inclusão se dê, não só no caso da pessoa surda, mas em qualquer âmbito, né, Marcos? A inclusão na escola não é só você colocar um intérprete. Não é só isso. Você não fez a inclusão quando na hora que você... então eu vou colocar um intérprete em cada sala de aula e aí o surdo está incluído. E adapta aquele material didático que já está lá, né? Que já está lá e só faz a tradução. Não é isso. Uhum. O conhecimento da pessoa surda se torna muito importante para que você possa passar esse conhecimento. E é esse trabalho que a gente faz. Nós vamos até as escolas municipais e estaduais de todo o Brasil, justamente preparando esses profissionais para trabalhar com surdo. Neste último bloco, nossos dois convidados estão reunidos para debater o assunto com a gente. Vou começar esse bloco saudando a secretária que voltou aqui ao nosso estúdio agora para essa conversa a quatro. E começando falando da necessidade de uma cultura da empatia, né? Que é aquela capacidade de nós nos colocarmos no lugar uns dos outros e, portanto, passar a respeitar e aceitar essas diferenças que nos constituem. A gente falou no primeiro bloco com a secretária da necessidade disso, né, Marcelo? Que assim, a gente vê um ambiente de muito ódio, de negação das diferenças, de combate às diferenças muitas vezes. E a gente queria começar esse bloco aqui final dessa conversa ouvindo de vocês o que na opinião de vocês, está faltando para que essa cultura da empatia, que seria tão bem-vinda ao convívio social, possa aí florescer na nossa sociedade. Ivana, começando por você. Eu acho que é um entendimento que toda a sociedade, não existem pessoas todas iguais, né? Qualquer sociedade no mundo, né, as pessoas são diferentes. As pessoas nascem diferentes, dentro da própria família nós temos uma diferença enorme entre as pessoas. E quando essa diferença está relacionada ainda a desigualdades, né, que são os grupos que foram marginalizados ou que ainda são marginalizados de muitas políticas públicas, isso se agrava muito. As pessoas não querem ver, as pessoas não querem enxergar. Essas pessoas, vamos dizer, contaminam o nosso ambiente, as coisas que estão por aí. Então, eu acho que a gente precisa realmente exercitar a empatia, a tolerância, ter diálogos e reconhecer que nós somos mais um nessa sociedade e que existem tantos outros que também têm direito. Quando a gente diz dos direitos iguais, é o direito de cada um também. Então, todas as pessoas têm direito
direitos de ter acesso às políticas, direitos de conviver na sociedade e de estar em qualquer ambiente. Então, eu acho que precisamos entender um pouquinho o lugar de cada um nessa sociedade. Marcelo, você acha? E como você colocou, Murilo, eu acho se colocar no lugar do outro, né? Saber se colocar no lugar do outro para ver qual é o seu direito. Eu acho que isso é a importância. É entender o que o outro, a experiência do outro de vida, o que o outro passa, por que é assim, né? Então, eu acho que é conhecer. Eu acho que a diversidade, nós vamos encontrar, eu vou entrar na área da surdez, né? Na área da surdez, que é uma diversidade, nós temos todas essas diversidades que foram comentadas aqui. Nós temos o surdo gay, nós temos o surdo negro, e que passa também, além do que ele passou por ser um surdo, ele também tem a parte do racismo e tem todo o preconceito de uma outra parcela, né? Então, eu acho que a necessidade de a gente se colocar no local do outro, como você bem colocou, eu acho que isso aí é a grande importância. E a gente consegue avançar como sociedade, né, respeitando essas diferenças. E valorizando, né, que diferença é riqueza, né? Aqui na TV Escola a gente gosta de dizer isso. É verdade. Agora, a gente como está aqui num canal educativo, né, TV Escola, que discute muito com professores, com educadores, com pessoas que estão aí nas instituições educativas, como um todo, a gente fica se perguntando se esse não é um princípio primeiro da educação, né, Ivana? Porque a gente fica imaginando o seguinte: tudo bem, estamos preocupados com a educação formal, tem que aprender a língua portuguesa, tem que aprender matemática, mas parece estar faltando aí esse componente tão importante que é o afeto. Olhar para o outro de uma forma afetuosa e afetiva, como dizia a professora Zoilda Trindade, que veio tantas vezes no Salto para o Futuro, que infelizmente não está mais com a gente, mas assim, ela dizia muito isso. É como eu me afeto e como eu afeto o outro, né? Por que isso é um componente que está sendo, parece que, deixado de lado no campo da educação? A educação não é só formar nos conteúdos, nos componentes curriculares, mas faz parte também do currículo a formação da cidadania, que é tudo isso que a gente está falando, e a formação do cidadão integral. O que é o desenvolvimento integral do ser humano? É isso, é formar-se como pessoa humana, né, que tem valores, que tem princípios de convivência humana. E eu acho que isso a gente precisa exercitar mais. Isso não é só uma aula em que você ensina como são os valores, mas nós precisamos ter práticas na escola, no ambiente escolar, em que esses valores são vivenciados. Por exemplo, nós vivemos hoje numa sociedade que a gente está vendo a corrupção. A corrupção vem disso, da falta de valores, a falta de ética, que a gente precisa trabalhar isso, entendeu? Isso é nas mínimas relações na educação fundamental, por exemplo. Você tem como trabalhar isso na sala de aula? Um aluno que cola, que quer se dar bem melhor do que o outro, que quer passar a perna no professor. Isso tudo são relações que não têm ética e que precisam ser trabalhadas, porque as pessoas começam a entender que isso é esperteza, que isso é ser melhor do que o outro, que esse leva vantagem, que esse se deu bem. E nós estamos vivendo assim. As pessoas estão achando que ter vantagem é ter mais, é ter dinheiro, é uma sociedade do consumo e que ninguém está valorizando mais as relações. Eu valorizo muito mais o meu amigo que tem tudo isso, porque ele é rico, porque ele é... do que meu amigo que me dá prazer num debate, numa conversa, numa brincadeira, em compartilhar. É isso que nós estamos precisando levar para dentro das escolas, para as convivências na família, deixar de ter esse binarismo, ou é isso ou é aquilo. Não é, é um monte de coisa. A vida é tudo isso, é essa riqueza. E principalmente no nosso país, que a gente tem que valorizar essa riqueza. Eu costumo dizer que nós, nos últimos, na década de 90, nós avançamos muito nas políticas públicas de inclusão, mas ainda estamos longe de romper com as desigualdades sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas. Então, nós precisamos ter o respeito religioso, o respeito da crença que o outro tem. Quando a gente diz, por exemplo, que a gente viva num país laico, laico não quer dizer que não tem religião, é a convivência de todas as religiões, é o respeito de todas as religiões. Eu tenho que entender que você acredita numa fé, que você tem uma fé, e eu tenho outra. Por que nós não podemos conviver? E também posso não ter nenhuma e também ter o posso direito... não ter nenhuma e ter direito também de não ter nenhuma crença. Então, é esse respeito
ao outro, a tolerância, que nós precisamos vivenciar. E isso passa pela educação. Agora, em que medida também isso, eu sei que o Marcelo quer complementar, mas eu vou colocar mais um elemento nessa discussão. Em que medida isso passa pelo fato de nós todos nos percebermos como vulneráveis e diferentes e também desiguais, assim? Porque quando parece que a questão da diversidade é uma especificidade do outro, ele é surdo, ele é gay, ele é negro, ele é mulher, ele é evangélico, ele é do candomblé, é uma coisa distante. Então, me parece que é um problema que eu não tenho que não é seu. Não é meu. Portanto, eu também não tenho que defender, não tenho que me meter nessa questão. Né? É aquela história de não meter a colher em briga que não é sua. E também pressupõe uma hierarquia. Eles e nós. E nós. Né? E nós temos um patamar superior. Eles não. E eles que se resolvam. E aí parece que essa lógica acaba impedindo que a sociedade avance, inclusive na garantia de direitos para todos, porque, como você disse, na medida em que os direitos são negados para essas pessoas, direitos meus também serão negados, ou já podem estar sendo negados, né, Marcelo? Eu acho que a gente precisa se olhar mais e perceber, olha, todo mundo aqui é diferente, não é bem essa ideia. Eu queria até complementar que eu acho que não ficar esperando que a escola faça esse papel. A escola é muito importante, mas a família também. Você vê que você encontra isso dentro de casa. Muitas vezes essa diversidade, a não aceitação dessa diversidade está dentro de casa. Então, essa é uma queixa dos professores muito, sabia, Marcelo? Uma queixa muito grande dos professores. De que muitas vezes os professores estão fazendo... Que a responsabilidade fica para a escola, você deixa seu filho lá na escola, a escola que vai ter que educar, a escola que vai ter que passar o ensinamento, a escola que vai ter que ensinar a vida, né? E não é. Tudo faz parte, começa na família, começa desde pequeno na família e a família continua sendo a responsável também, junto com a escola, de passarmos, de quebrarmos paradigmas e superar barreiras. Superar barreiras. Isso tem a ver com uma pergunta que a gente recebeu no Facebook da TV Escola. Você sabe, legal. Toda semana a gente divulga os temas que vai discutir no programa lá na página da TV Escola e o Rodrigo Moquepon ficou esperto, se ligou e mandou a pergunta para a gente. Ele pergunta, secretária, qual a política recomendada quando os pais se opõem a uma política voltada para a diversidade, por exemplo? E o Rodrigo diz, sabemos o quanto o preconceito pode falar mais alto, e já vindo das famílias, no caso. Obrigado, viu, Rodrigo? O que se faz numa situação dessa? A Constituição traz, né, e a própria LDB reforça que a educação é responsabilidade da família e do Estado. Agora, no campo da educação escolar, que é um pouco isso que o Marcelo acabou de comentar, né, que a família também tem essa responsabilidade pela educação, está na Constituição, está na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que a gente diz é que no campo da educação, as propostas curriculares, os currículos, é responsabilidade do Estado da educação. Então, todas as pessoas ali que estão naquela escola, todas têm que estudar o que está ali proposto. Entendeu? Então, a família não pode impor dentro de uma escola, a não ser que ela vá para uma escola particular e que escolha aquela escola que ela quer para o filho dela. Agora, uma escola pública tem que ser uma escola plural. Isso está na LDB, as concepções pedagógicas têm que ser plurais. Então, não tem uma escola para fazer doutrinações. Não existe. A escola tem que ser plural. Ela tem que ter todas as concepções pedagógicas, todas as leituras de mundo. Ela tem que ser uma escola que traga essa diversidade, essa diversa leitura do mundo para dentro da escola, que tenha leitura crítica sobre o mundo. A Sandra também foi lá no Facebook e perguntou quais políticas públicas estão propostas para barrar propostas como Escola Sem Partido, por exemplo. É exatamente um projeto muito polêmico, que fala dessa questão da ideologia, da dominação ideológica dentro das escolas, e aí acho que a secretária acabou de dizer o que tem sido pensado do ponto de vista do Ministério da Educação nesse sentido. Isso é constitucional, né? A questão da pluralidade de ideias está na Constituição e as concepções pedagógicas plurais está na LDB. Então, a escola tem que ofertar as diversas. Não existe doutrinação dentro de escola. E é muito importante ressaltar, né, Ivana, secretária, acredito que o Brasil é signatário de vários compromissos mundiais, com o mundo, com o restante do mundo. Então, a educação e direitos humanos é uma desses compromissos que nós, brasileiros, assumimos com o mundo inteiro, de que não vamos ser contrários a essas questões que são tão importantes para a vida em sociedade. Né? A Declaração de Direitos Humanos é de 1948. Né? Então, o Brasil é signatário da declaração. E com a declaração vem toda a concepção da educação para os direitos humanos. A gente está quase no final do programa de hoje, passou muito rápido, mas para encerrar, antes a gente tem mais uma pergunta para cada um. Secretária,
vou continuar com a senhora. A gente sabe que o acesso à informação ele é um dos elementos que podem contribuir para a divulgação de políticas públicas para a diversidade e mesmo desses valores que a gente abordou no programa de hoje, da valorização dessa diversidade, do respeito aos direitos humanos e da promoção dessa cultura de direitos humanos. Nesse sentido, como é que a senhora analisa o papel de uma TV como a TV Escola, por exemplo, né, para essa divulgação, para que esses valores e para que esse conhecimento chegue ao público que nos acompanha? Acho importantíssimo. Eu acho que o canal, a TV Escola, como a TV Inis, é importantíssima porque ela tem uma abrangência enorme. A gente sabe o quanto os professores e os educadores, sobretudo, não só professores, mas os educadores, os gestores gostam da TV Escola porque tem uma diversidade de temas. Eu considero a TV Escola um mecanismo, uma ferramenta importantíssima para a formação, comunicação e para a cultura da nossa sociedade. Eu gosto muito e sempre divulguei a TV Escola. Que bom. A gente sabe, a secretária é parceira da TV Escola há muito tempo. E para o professor também. O professor utilizar justamente programas para que possa trabalhar em sala de aula. A TV Inis vai na mesma linha, né, Marcelo? Vai na mesma linha. Só que, caminhando assim mais também, eu tenho uma preocupação muito grande, como eu falei, para a informação do surdo. Né? Então, o jornal que nós criamos, que iniciou em outubro do ano passado. Primeira mão. Eu considero um dos programas mais importantes dentro da TV Inis. Que lindo porque, nome, né? Porque vai levar essa informação que o surdo precisava, sem ter uma terceira pessoa interpretando, mas colocando sempre vamos dizer, um familiar ou um amigo colocando a sua interpretação daquela notícia. Então, é isso que é importante, o surdo chegar a informação limpa para o surdo para que ele possa passar a pensar com a sua cabeça. Você não tem um mediador ali, né? Ele está vendo o jornal... Ninguém influencia para que ele possa... O pensamento dele. Eu acho que assim a gente vai estar ajudando muito, vai estar contribuindo muito à comunidade surda de poder avançar na sua interpretação e no seu modo de vida. Eu queria só enfatizar... Desculpa. Fica à vontade. Eu queria enfatizar assim, a importância do trabalho do INES, né, do Instituto Nacional de Surdos, que é um órgão do Ministério da Educação, um parceiro grande nosso da CECADI, para esse trabalho com a divulgação da cultura surda, de todo esse trabalho do surdo. Isso é muito importante, porque não é uma instituição só de educação, enquanto formativa, de uma educação formal, mas ela é uma instituição que trabalha também essa questão da cultura do surdo, da diversidade que precisa ser integrada. Então, esse trabalho do INES como centro de referência para o país é importantíssimo. Assim como tem o Instituto Benjamin Constant também, que é um instituto do Ministério da Educação também, que trabalha com as pessoas cegas, é importantíssimo esse trabalho como órgão federal que trabalha com esse público para disseminar toda essa cultura dessa população. E a gente fica super feliz em ser... A gente é parceiro da TV Inis, cada vez mais, né? Isso. Nós aqui da TV Escola temos muito orgulho dessa parceria, dessa troca, que é sempre muito importante para ambos, né? É fundamental para que a comunicação pública se fortaleça e para que a gente cumpra o papel, a missão da comunicação pública, que é de atender o público de uma forma ampla, sem preconceito, sem exclusão, pelo contrário, incluindo cada vez mais gente. Secretária, muito obrigado pela presença. Obrigada. Marcelo, prazer recebê-lo também aqui no Salto para o Futuro. Volte mais vezes, foi a primeira vez, volte mais vezes. Obrigada aos dois, viu? E assim a gente encerra o Salto para o Futuro de hoje. Agradeço mais uma vez as participações da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira, e o diretor do Instituto Nacional de Educação de Surdos, Marcelo Ferreira de Vasconcelos Cavalcante. Quer participar do Salto? Então acompanhe os perfis da TV Escola nas redes sociais. Você pode enviar perguntas via Twitter, Instagram ou Facebook. No Twitter é só fazer a sua pergunta ou comentário usando a hashtag Salto para o Futuro. No Instagram é só seguir o perfil @TV Escola e deixar suas mensagens nos posts em que nossa equipe divulga os temas dos próximos programas. E no facebook.com/TV Escola é a mesma coisa. Basta clicar nos posts com os temas do Salto e deixar suas perguntas nos comentários. Não tem desculpa para não participar do programa. Escolha o seu jeito preferido e faça o salto com a gente.
Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo programa aqui na TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.